pede o que quiseres. Disse, pede o que quiseres que eu te dê. Deus não disse a Salomão, pedes o que quiseres e eu vou te dar o que você pedir. Deus disse, pede algo que você quer que eu te dê. É diferente de dizer, pede qualquer coisa e eu te dou. Alguém consegue perceber? Então, uma coisa é o nosso pai chegar em casa e falar, pede qualquer coisa que eu te dou. Outra coisa é falar, pedes o que tu queres que eu te dê. Então, implicitamente é como se Deus quisesse dar algo a Salomão. Mas colocasse na responsabilidade de Salomão a capacidade de entender o que é que Deus queria que ele escolhesse. Pede o que quiseres que eu te dê. Então, suponhamos que eu tenha 3 coisas para dar para um filho e ele não sabe que coisas são essas. Mas eu chego, filho, pede o que quiseres que eu te dê. E o filho escolhe algo que eventualmente eu não tenho a capacidade de dar. Eu não consigo dar. Mas se ele pedir uma das coisas que eu tenho capacidade de dar, eu vou dar. Só que Deus tinha a capacidade de dar qualquer coisa a Salomão. Mas eu já vim te provar pelas escrituras que Salomão eventualmente já era sábio muito antes mesmo de pedir sabedoria. Porque no versículo 2, tu vês Salomão a falar aqui, a iniciar um tema de uma forma diferente. Tu usaste de benignidade com meu pai Davi e a mim me fizeste rei em seu lugar. Quantos de nós, se Deus pedisse algo, não podíamos atacar logo diretamente para aquilo que queremos? Mas Salomão, um menino, entre aspas, quando Deus lhe aparece no sonho e diz, pede o que quiseres que eu te dê, ele começa introduzindo questões do passado. Diz assim, Deus, eu conheço a história. Eu sei que com meu pai Davi, você foi assim, assim e assim. Versículo 3. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada até ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Novamente, Davi entra na história. Por outras palavras, Salomão está dizendo assim, antes de eu focar naquilo que você tem para me dar, Deus, eu quero ainda demonstrar que eu percebo que isso não vem do nada. Que não é que eu sou o mais especial dentre todos, que o Senhor me apareceu no sonho e dizer assim, pede o que quiseres que eu te dê. Porque eventualmente nós, quando uma pessoa nos faz uma solicitação, nos dá uma capacidade de escolha de tamanha magnitude, a primeira sensação que nós temos é que somos especiais. É que algo em nós é diferente. Agora pensa alguém como Deus, chegar até ti e dizer, pede o que quiseres que eu te dê. Eventualmente, Salomão podia sentir-se o especial, melhor do que o próprio pai. Mas não. Ao invés de Salomão sentir-se especial, o cara do momento que apareceu no sonho, e tu não vais encontrar outro homem na Bíblia que Deus aparece e disse isso. Lê as escrituras todas de alguém que diz assim, pede o que quiseres que eu te dê. Então Salomão é exclusivo nesse aspecto. Mas aí o rapaz, ao invés de focar no que queria, ele começa a focar em entender que ele é fruto de uma história. E que ele não veio do nada. De que há uma origem. O mesmo Deus que está a falar com ele antes mesmo de passar por ele, agiu no pai dele. Então Salomão entende que Deus não, que ele não pode de forma alguma quebrar protocolos. Então ele diz assim, Deus, eu reconheço que você foi com meu pai, que o Senhor lhe abençoou e colocou-me no seu lugar. Então Salomão reconheceu que ele estava a substituir Davi. Aí é que no versículo 10, depois de reconhecer toda essa questão histórica e perceber que ele não veio do nada, e perceber que primeiramente ele não é o mais especial de todos, porque às vezes é isso que nós temos a percepção. Quando somos de certa forma agraciados por umas coisas melhores do que os outros, a sensação que nos dá no nosso ego é que somos melhores do que os outros. Quando Deus nos dá algo, você percebe que você é o único, exclusivo, que recebeu aquilo, a sensação que nós temos normalmente é que nós somos mais especiais. Ah, não, minha família é mais especial porque ela é sempre abençoada. Ah, não, eu só sou mais especial porque sou o único que tirei 18 numa turma e todos tiraram 2. A pergunta é, será que essa sensação de nos sentirmos os especiais vem mesmo de Deus ou não passa do nosso ego demonstrando a nossa carnalidade oculta? Eu, às vezes, quando uso esse termo carnais, as pessoas se sentem mal. Porque pensam que para lhe chamar pecador. Ser carnal não necessariamente quer dizer ser pecador, abrindo aqui um disclaimer. Porque se você vê Paulo, chama os irmãos de Coríntios como de carnais. Mas você olha para a igreja de Corinto cheia de dons espirituais. Era a igreja que mais vivia o sobrenatural, mas os irmãos eram muito carnais. Então, carnalidade não está necessariamente correlacionada em praticar atos de imundícia.
mas muitas vezes relacionada ao nosso comportamento. Quantas vezes nós praticamos atos carnais? Sentir-se mais especial do que os outros não é um ato de carnalidade. Se sentir altivo, eu sou, eu posso, eu tenho. Então essa não foi uma atitude de Salomão. Então nós aqui começamos já a colher alguns aspectos importantes do coração de Salomão. O que fez com que ele pedisse o que pediu é porque ele reconheceu que ele não era superior ao pai. Por mais que Deus tenha aparecido para ele e não para Davi, dizendo, me pede. Por mais que Deus tenha aparecido para ele dizer, me pede, ele reconheceu que primeiro Deus, você foi Deus do meu pai. Versículo 10, ele diz, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Salomão pede sabedoria, esse versículo 10 todo mundo conhece. Vamos passar para o versículo 11. Então Deus disse a Salomão, por quanto houve isto no teu coração, e Deus viu, e não foi Salomão a dizer que é o meu coração, é Deus a dizer que está no coração de Salomão. Então, ninguém aqui vai dizer que o Salomão tentou ludibriar Deus, ele no fundo queria mesmo riqueza, mas pediu só sabedoria para depois também ser rico. Não, Deus, o próprio Deus que prescruta os nossos corações, está a dizer que Salomão tinha aquele desejo no seu coração. Ele percebeu, eu sou falho, eu sou mais humilde aqui. Me deram um povo tão numeroso como a areia do mar, o que é que eu preciso para liderar esse povo? Do que me adianta pedir riquezas? E nós entendemos o que Deus aqui diz. Porque, vê, Salomão não pediu riquezas, nem bens, nem honra, estamos no versículo 11, nem a morte dos que o odeiam, porque havia pessoas que odiavam Salomão, nem tampouco pediu muitos dias de vida. Salomão podia falar, Deus, eu quero viver para sempre. Vocês estão a perceber que Salomão aqui podia escolher ser um homem imortal e hoje, se calhar, Deus existiria na Terra e seria tipo o mais sábio do mundo. Teria um perfil no Instagram com não sei quantos milhões de seguidores e todo mundo, os presidentes, os homens mais poderosos do mundo podiam ir consultar Salomão por causa do nível de sabedoria que ele tinha, não só porque Deus lhe deu, mas porque ele viveu todos esses anos conhecendo. Pensa num mais velho de 90 anos, já tem tanta sabedoria. Agora imagina se Salomão pedisse vida eterna. Mas ele não pediu isso. Eventualmente esses aspectos também estavam no coração dele, mas aquele que mais sobressaiu, que chamou a atenção de Deus, foi o fato dele perceber que eu sou falho, eu sou incapaz, eu preciso de sabedoria. E aqui nós conhecemos um outro detalhe do coração de Salomão. Salomão entendeu que ele não tinha capacidade. Mas infelizmente sabe o que acontece no nosso tempo, querido? Quando nós queremos buscar algo, nós nos autossentimos capazes de fazer, de ter, de conseguir, de alcançar e de realizar. Sabia? Quantas vezes você lhe deu uma responsabilidade ou decidiu abraçar o nível de responsabilidade e ele sozinho admitiu, eu sou incapaz. Eu preciso de Deus. Não, eu tenho capacidade, eu acredito em mim, eu vou conseguir. Não, não é sobre isso. Salomão podia muito bem acreditar em si, porque ele viu o pai dele, Davi, a governar. De certa forma, ele tinha uma credibilidade no povo. Mas ao pedir sabedoria e conhecimento, Salomão está dizendo assim, Deus, por mais que eu seja quem eu sou, filho do rei, herdeiro, vi meu pai a governar, eu sou incapaz de governar esse povo. Coração humilde, reconheceu debilidades que ele tinha. Mas nós às vezes queremos buscar coisas, queremos chegar em certos momentos da nossa vida e não sabemos admitir que temos debilidade em algo. Só conseguimos mera e simplesmente dizer que eu sou capaz, sinto que tenho a capacidade de fazer alguma coisa. Mas a pergunta é, será mesmo que temos? Se Salomão, que é Salomão, admitiu a sua incapacidade de governar o povo, quem sou eu para admitir que tenho capacidade de, sei lá, estar na frente da GS? Se vocês ouvissem muitas vezes as minhas orações, vocês provavelmente podiam se perguntar como é que ele até agora está aqui? Porque a sensação constante de impotência, incapacidade, eu não consigo. Vou dizer uma coisa aqui. Às vezes eu termino de pregar e eu me sinto tipo a pior pessoa do mundo. Eu prego mal, não fui chamado para fazer isso. Eu não tenho graça para isso. Eu nunca mais quero pregar na minha vida. A sensação é essa. Eu tive essa sensação a semana passada. Eu nunca mais queria subir num púlpito para pregar. Porque às vezes nós não percebemos o quanto daquilo que temos vem de Deus. E é sobre esse coração humilde que Deus se levanta para exaltar. Porque ele mesmo nas suas escrituras disse que ele faz o quê? Ele exalta os humildes. Então por que eu vou me sentir na capacidade de fazer determinadas coisas ao invés de me humilhar debaixo da potente mão de Deus para que ele depois me exalte?